Fala pessoal, tá tudo massa, tá tudo beleza com vocês? Hoje aqui no canal vou fazer uma atividade a respeito de função do primeiro grau. Um aluno me enviou essa atividade para tirar algumas dúvidas comigo e eu decidi compartilhar com vocês aqui no canal, né, a resolução dessa atividade, que é uma atividade bem completa. É uma atividade que a gente vai responder se a função é crescente ou se é decrescente. Vamos falar sobre o coeficiente angular, linear, raiz ou zero da função, ponto em que o gráfico toca o eixo Y e no final nós vamos esboçar o gráfico. Então é uma questão de função do primeiro grau, é uma atividade bem completa, tá? Se você quiser tirar dúvidas, dar sugestões para eu fazer vídeos aqui no canal, você pode colocar nos comentários aí alguma lista de exercício de algum assunto que você tem um pouco de dificuldade, que você quer exercitar um pouco mais. Você pode solicitar também para eu fazer provas de concursos, né, para tirar dúvidas para você, questões do Enem, questão de vestibulares em geral, tá? Então o canal aqui está aberto para vocês tirarem suas dúvidas e vocês solicitando aí, dando sugestões. Posteriormente eu vou trazer aqui para o canal a sua lista de exercícios, né, as suas dúvidas aqui para o canal. E a nossa questão, pessoal, é uma questão que traz aqui a função f de x igual a 4x menos 2. Eu peço que você pegue uma caneta e um lápis para acompanhar a questão junto comigo, tá? É muito importante que vocês façam as questões, as atividades, as listas de exercícios que eu trouxer aqui. É muito importante que você faça as questões junto comigo, né? Que o aprendizado vai ser muito melhor, vai ser muito mais eficaz para você. Você ir acompanhando aqui comigo, você pode ir pausando o vídeo, né, e ir acompanhando aí da maneira que você achar melhor, tá? Então aqui na nossa questão, a nossa função f de x igual a 4x menos 2, o primeiro questionamento sobre ela é se ela é uma função crescente ou decrescente. Pessoal, quando se trata de função do primeiro grau, né, a forma clássica dela é f de x igual a ax mais b. Né? O termo que acompanha x é o a, né, que é o nosso coeficiente angular, e o termo que está sozinho aqui na função, né, um termo que ele não está relacionado diretamente com x aqui, é o b, que é o nosso coeficiente linear. Então, em relação à função ser crescente ou decrescente, nós vamos olhar para o coeficiente angular. A análise que a gente vai fazer aqui, se a função é crescente ou não, está relacionada com o coeficiente angular. Se a gente olha para o nosso coeficiente angular e vê que ele é positivo, então a função é crescente. Se a gente olha para o nosso coeficiente angular e vê que ele é negativo, a nossa função é decrescente. Então, nesse caso aqui, ó, o coeficiente que acompanha x é o 4. O 4 é positivo, então a nossa função é crescente, né? Não é decrescente. O 4 está positivo aqui. Se fosse menos 4x, aí a função seria decrescente, porque o nosso coeficiente angular seria negativo. Mas nesse caso, como é positivo, né, é maior do que zero, sempre que o coeficiente angular for maior do que zero, a nossa função é crescente. Não precisa nem de análise gráfica, nem nada disso. Só de olhar para a função, a gente já sabe aqui que ela é crescente. O nosso coeficiente angular, como eu acabei de dizer para vocês, o nosso coeficiente angular é o coeficiente que acompanha o x, né, o 4. Então, o nosso coeficiente angular aqui é 4. O b, que nesse caso aqui, é o menos 2. Né? O que aparece sozinho aqui na função, né, que não, o coeficiente que não acompanha x na função é o nosso coeficiente angular, que é o b. Né? Então, b é igual aqui a menos 2 nesse caso. Se fosse aqui 4x mais 3, o coeficiente linear seria 3. Se fosse 4x mais 5, o coeficiente linear seria 5. Tá? Então, quando for o coeficiente angular, a gente analisa o coeficiente que acompanha x. Quando for o coeficiente linear, a gente analisa o coeficiente que não acompanha x, que aparece sozinho aqui. Nesse caso, é o menos 2. Raiz ou zero da função aqui na nossa letra D. Pessoal, a raiz da função é o valor de x que eu vou ter para que o seu correspondente y seja zero. Né? O valor que eu substituo aqui na função, o valor de x que eu substituo na função, e eu acho y igual a zero. Então, o que nós devemos fazer aqui?
nós precisamos igualar essa função a zero para achar a raiz. Então, nós vamos fazer, no lugar do f de x, né, que a gente também pode chamar de y, se nós quisermos, né, mas no lugar do f de x, eu vou colocar zero, né, porque eu preciso desse y igual a zero, eu preciso achar o x para que esse y seja igual a zero. Então, vai ser 0 igual a 4x menos 2. O 4x que está positivo aqui do lado direito da equação, eu vou passar para o lado esquerdo, então ele vem negativo. Então, menos 4x igual a menos 2. Eu posso multiplicar toda essa equação aqui por menos 1. Né? Então, vai ficar positivo tanto de um lado como do outro. Né? Vai ficar 4x igual a 2. Então, o 4 está multiplicando com x, passa dividindo. Então, nós vamos ter aqui x igual a 2 sobre 4. Nós podemos fazer o seguinte aqui, nós podemos dividir o numerador, nós podemos simplificar. Dividir o numerador por 2 e também o denominador. 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, a raiz da nossa função é x igual a meio. Né? Esse valor, cujo correspondente y é igual a zero. Então, como é que fica aqui? O nosso coordenado referente a esse ponto, em que x é igual a meio, né? X vai ser meio e o y vai ser zero. Então, sempre quando eu tiver um valor de x em que o y decorrente desse valor vai ser zero, então esse valor de x aqui, meio, é a nossa raiz. Né? Se nós substituirmos meio aqui na nossa função, se nós fizermos 4 vezes 1 sobre 2, né? 4 vezes 1 sobre 2, nós fazemos 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. 2 menos 2 é igual a zero. Então, de fato, a gente confirma que esse valor de x igual a meio faz com que o y seja zero. Tá? Isso aqui é muito importante, essa parte da raiz da função, para esboçarmos o gráfico daqui a pouco. Né? Então, nós achamos a raiz da função. E agora, um outro ponto muito importante para esboçar o nosso gráfico, ele quer saber aqui o ponto em que o gráfico toca o eixo y. Pessoal, só uma dica aqui para vocês. Sempre quando falar do ponto que toca o eixo y, né, referente à função do primeiro grau, esse ponto, nós vamos ter x igual a zero e o valor de y é o próprio coeficiente linear. Veja bem, o ponto em que o gráfico toca o eixo y. Nós precisamos saber qual é o valor de y para quando x é zero. Né? Então, vai ser 4 vezes zero menos 2. Veja que o 4 vezes 0 vai dar 0, y vai ser igual a menos 2. Então, o valor de y, quando x é igual a 0, é o próprio valor do coeficiente linear. Então, quando o gráfico tocar no eixo y, a gente vai ter x igual a 0 e o y é o próprio coeficiente linear. Então, agora a gente vai explicitar isso aqui, esses dados que a gente obteve, a gente vai fazer o nosso gráfico, o esboço do gráfico, que é a nossa letra F, a F aqui para finalizar a nossa questão. Então, nós vamos ter aqui os eixos y e x. O gráfico vai tocar aqui na parte negativa do eixo y. Por quê? Porque o meu coeficiente linear é menos 2. Lembra que eu acabei de falar? O gráfico toca em y em um ponto em que x é igual a 0 e y é igual a menos 2. Né? Que esse y igual a menos 2 é o próprio valor do coeficiente linear. E nós acabamos de ver também que a raiz da nossa função, né, é meio. Significa que quando tocar aqui no eixo x o gráfico, o y é 0 e o x é igual a meio. Então, esse gráfico, essa reta que representa a função do primeiro grau, é representada graficamente por uma reta. Então, essa reta vai passar mais ou menos aqui, pessoal. Tá? Aqui é só um esboço. Então, vai tocar aqui. Esse ponto onde passa... Deixa eu fazer essa reta melhor aqui para vocês. Então, vai tocar aqui x igual a 0 e y igual a menos 2. Tá? Então, aqui x, esse ponto aqui, x é igual a 0 e y igual a menos 2. E nesse ponto aqui, que toca no eixo x, nós vamos fazer... Aqui nós vamos ter o meio, que é o valor de x, com y igual a 0, né? Porque se trata
aqui da raiz da nossa função com o valor correspondente de y. Tá difícil. Esse gráfico nunca fica certinho. Vou tentar aqui pela última vez. Pronto. Então nós temos esses dois pontos. Ele toca aqui, ele toca no eixo y aqui em menos 2 e no eixo x ele vai tocar aqui no valor de meio, x igual a meio, tá? Então, para esboçar o gráfico, é muito importante achar a raiz da função e o ponto em que o gráfico toca o eixo y. Para achar esse ponto em que o gráfico toca o eixo y, é muito simples, é só você olhar para o coeficiente linear. Tá? Olhando para o coeficiente linear, você já resolve essa parte aqui do eixo y. Fica faltando só você resolver aqui, achar a raiz da função, né? O valor de x que eu vou ter para um y igual a zero. Tá? Então, a gente finalizou essa atividade aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Fala para mim nos comentários se você gostou dessa aula. Qual atividade você quer que eu faça, lista de exercícios, provas, tá? O canal aqui está disponível para vocês. Então, um grande abraço e até as próximas dicas.